Então agora sim, bom dia. Bom dia. Com animação, né? Com testosterona, né? Uma classe de homens. Bom dia. Bom dia. Agora sim, o pessoal até engrossou a voz, né? Essa é a classe de masculinidade bíblica que vai se estender aí até o próximo mês. Olha, o slide está errado, não dá. Tem nada a ver. Nós vamos trabalhar alguns pontos bem básicos, né, a respeito da masculinidade na perspectiva bíblica, mas básico não quer dizer irrelevante, né? Assim como não quer dizer que não é profundo também. Então, eu acho importante a gente pensar nisso. O tempo não é gigantesco, né? Não é algo muito extenso. Pega água para mim, por favor. Mas ele é o suficiente para nós lançarmos base. E um livro que eu usei, que eu gostei muito, a gente tem aqui na biblioteca, é esse daqui, Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. É um escritor americano, né, norte-americano, diferente de nós. Tem algumas coisas que ele vai ter uma associação cultural que talvez não conecte tanto conosco, mas os textos bíblicos e a maioria dos exemplos tem tudo a ver conosco, né? Se conecta aos princípios da palavra de Deus. Então fica a recomendação, se você se valer desse livro, ler, estudar, enfim, talvez surja aqui discipulados, pessoas que vão se juntar para estudar juntos esse livro, vai ser muito útil. Agora, na pior das hipóteses, leia sozinho, você não vai perder nada, você só tem a ganhar. E vamos entrar aí propriamente nos dois textos que são bem importantes para nós, para essa aula, que está lá em Gênesis, porque nós somos uma igreja cristã, nós cremos que Deus criou tudo, inclusive o ser humano, então nós vamos olhar para a criação, para aquilo que Deus fez, para entender quem nós somos, por que nós somos, né? Como nós funcionamos como homens, e nós vamos entender que Deus tem um propósito original. A queda atrapalha, mas não inviabiliza, não destrói o propósito original de Deus. Ela dificulta, mas não neutraliza. Então, o único jeito de nós entendermos sobre masculinidade de maneira coerente, de maneira honesta biblicamente, é nós olharmos para o começo. Nós temos muitos outros elementos ao longo da Bíblia que são importantes, que vão amadurecer, mas a base está lá. Assim como a base de todo o Antigo Testamento e das promessas está lá no Pentateuco, está lá nos primeiros 5 livros. Tudo que acontece no resto do Antigo Testamento e os desdobramentos do Novo, estava tudo escrito lá nos 5 primeiros livros. Se obedecer acontece isso, se desobedecer acontece aquilo, cuidado com isso, com aquilo, enfim. Então nós temos que voltar ao princípio para entender a base de qualquer coisa, né? E aí vamos orar. Vou pedir a Deus que o Eriton ore por nós, para nós começarmos a aula, e vamos mergulhar nesse universo masculino. Só tem uma mulher aqui, ela não vai se constranger não, ela é médica, ela já viu vísceras, entranhas e cadáveres, então a gente pode ficar à vontade. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais dia de vida, muito obrigado por essa oportunidade de hoje aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, de aprendermos mais sobre a masculinidade, que todos aqui possamos sair daqui com mais uma coisa para seguir, mais alguma coisa para buscar o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. A folha vai rodar aí, então vai passando para quem não chegou ainda. E eu vou pedir para 2 pessoas lerem. Um lê o primeiro, o outro lê o segundo que está aí embaixo, com voz forte e sem demorar, né? Então, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Próximo.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então o homem aqui que nós vemos é criatura, ele é semelhante ao Criador, ele é contrastado com os animais, que são outras criaturas, e é diferenciado, né? Porque ele exerce domínio. Ele é formado do pó da terra, ele é vivificado, né? Deus torna esse pó, esse barro, esse boneco sem vida em um ser vivente, né? E eu gosto das traduções antigas, que é mais adequado, alma vivente. Deus sopra e esse boneco de terra que Deus fez se torna alma vivente. E aí nós nos tornamos seres humanos. Então, antes de seguir, nós precisamos entender que o homem, ele é um ser humano. Ele não é o único tipo de ser humano que existe, tem dois tipos, tem o homem e tem a mulher. Eles são diferentes e fazem parte da mesma espécie. Então, antes de sermos homens, nós somos humanos. Isso nos iguala. Em humanidade, nós estamos na mesma posição que as mulheres. Em sexualidade, ou se você quiser o termo gênero, nós somos diferentes. E em vocações específicas, nós temos similaridades e diferenças das mulheres. Então a gente vai entender ao longo dessa classe, não tudo, mas pelo menos um pouco, e a base para que a gente possa se desenvolver aí. Então, nós somos, segundo alguns, máquinas, e às vezes nós cremos nisso, um ser executor de tarefas. É assim que a pessoa se enxerga enquanto humana. É um ser que faz coisas. É alguém que deve produzir e funcionar o tempo todo em todas as áreas. E é muito comum que pessoas assim sejam as pragmáticas, até consigam algum sucesso até o corpo dela falhar, se frustrem com os outros que são mais lentos, que não acompanham o meu ritmo acelerado, porque eu preciso produzir, fazer e tal, e eu não gosto de gente lenta. São aqueles que muitas vezes vão ter os burnouts da vida, que vão se isolar, porque eu sou uma máquina, eu tenho que produzir, eu tenho que ignorar os meus sentimentos. Alguns enxergam assim, não é como a Bíblia nos apresenta o ser humano. Outros vão dizer, como Freud, que nós somos essencialmente seres sexuais. É o sexo e a busca pelo sexo, pela satisfação, direta ou indiretamente, que move a gente. É isso. Então, para você ter sexo, você precisa ser razoavelmente saudável, você precisa ser o macho razoavelmente mais forte do bando, ou se misturar com um bando inferior para se destacar. E aí você vai ter sexo, você vai passar os seus genes para frente, você vai ter essa satisfação, e com quanto mais mulheres você tiver, melhor. E se todo mundo reconhecer você como aquele cara pegador, você vai ser satisfeito. A teoria base da pulsão, né, do ímpeto que Freud desenvolve é isso. Nós somos seres contraditórios e nós buscamos o sexo. E para alguns é como se isso fosse de fato verdade. E lembre, há elementos de verdade em cada um desses pontos, mas se eu extrapolar a toda a verdade, aí eu tenho uma ilusão, uma mentira, uma confusão. Então o ser humano é um ser sexual? Sim. Ele busca se satisfazer sexualmente? Sim. Isso é a coisa mais importante o tempo todo? Não. Então isso já diferencia. Ou, o ser humano é um peão no universo, É um ser simplesmente à mercê de átomos e moléculas, à mercê de pessoas mais fortes que possam exercer influência, ou de forças da natureza, incapaz de se entender ou de entender o mundo. A gente só está aí vivendo, eu não escolhi nascer. Aí são aqueles que gostam de usar essa frase, principalmente quando são adolescentes mimados e revoltados com os pais. Eu não escolhi nascer! Agora você tem que me dar o último iPhone, senão eu não vou ser feliz. Você tem que pagar a minha viagem para Disney. E aí eles transferem esse tipo de mentalidade mimada para todas as áreas da vida.
porque não escolhi nascer, eu não me criei. E a pessoa vive meio que como uma vítima, né? Eu não escolhi nascer, eu não tenho responsabilidade nenhuma no meu trabalho, se eu sou mandado embora, se eu erro, se acontece alguma coisa. Tem a versão gospel, né, desse tipo de coisa, é o diabo. Ou como dizia um meme do Jeremias, lá no começo da internet, foi o cão que botou para nós beber. Quem conhece esse meme de 2007? Um dos primeiros. Quem é raiz aqui? Só você, Elton? Ah, você também, obrigado. O ideal seria 3, né, pra gente gerar uma estatística. Mas tá lá, 2007, um dos primeiros vídeos que viralizou no YouTube. Um cara bêbado, se não me engano ele é preso, cometeu algum crime. Ele fala, não, foi o cão que botou para nós beber. Ou seja, eu sou uma vítima do meu impulso. Eu sou simplesmente alguém que está aí à mercê de hormônios, de desejos dos outros. Eu não determino e não sou responsável por nada. Tudo isso são concepções que estão rodando aí. Talvez não estruturadas como cosmovisão que guia a vida da pessoa totalmente, mas a gente olha para a prática de algumas pessoas e fala, é isso aqui que essa pessoa está buscando. E às vezes isso é tudo misturado, né? Em alguns momentos a pessoa está focada em uns ou em outros. Mas qual que é a perspectiva bíblica? Em essência, é que o ser humano é uma criatura feita à imagem de Deus. O ser humano é criatura e é qualificado como feito à imagem de Deus. O que isso significa? Alguém lê, por favor. Criatura feita à imagem de Deus, um ser criado para se relacionar e servir ao Criador, através do pensar, sentir e agir. Então olha que interessante, as faculdades que nós temos, pensar, sentir, agir, elas são desenvolvidas a partir da perspectiva de que nós temos um Criador que nos deu essas características e nos dá critérios para usá-las. Então, não é como se, em essência, cada ser humano tivesse um objetivo único para pensar, para sentir e para agir e está tudo bem. Não, Deus ele criou uma diretriz, um padrão de santidade, de moralidade. E depois a gente sabe que o pecado bagunça tudo. Mas Adão e Eva, os primeiros seres humanos, eles tinham o mesmo padrão, mesmo que expressões diferentes disso. O relacionamento de Adão e Eva era um, o relacionamento de Adão e Deus era outro, o relacionamento de Eva com Deus era outro. Por quê? Porque eles eram seres humanos com vocações dadas por Deus iguais, mas expressões diferentes. O homem, ele foi chamado, como nós vamos ver, para algumas funções específicas, e a mulher para algumas funções específicas. Mas em algumas outras questões, eles tinham um chamado igual, para viver, para se cuidar, para obedecer a Deus, para se relacionar, para cultuar, enfim. Beleza até aqui? Tá tranquilo? Faz sentido essas colocações introdutórias? Você consegue analisar pessoas que são guiadas, talvez por esses pontos, ou culturas que são guiadas por esses pontos também, né? Então vamos lá. Vamos refletir. Quais as consequências de se enxergar como cada um dos itens anteriores que você tem aí no seu celular, o PDF? Quais as consequências de se enxergar como máquina? Fadiga. Então, se você se enxergar como máquina, você vai chegar à fadiga, ao estresse. Frustração. A frustração. Mas pelo menos você vai estar produzindo, você vai estar construindo um império, uma empresa, não vale a pena?
Não vale a pena se desgastar? Você está construindo seu nome, seu primeiro milhão. Vale a pena ser conduzido só por isso? Não. Porque isso daqui se torna cada vez maior, a ponto de inviabilizar todo o resto. Esse é o problema, né? Como nós sabemos, é o problema do pecado, que é a idolatria. Se você colocar qualquer coisa acima de Deus e da ordem que Deus criou, isso é um ídolo, e o ídolo vai te comer vivo por dentro. Uma visão de mundo baseada em resultados? Sim, mas qual que é a consequência de uma visão de mundo baseada em resultados? Quando a pessoa perde a capacidade física, seja por saúde, aposentadoria, isso perde um pouco da identidade dela também. Isso, identidade. Ela colocou a sua identidade no seu próprio desempenho. E se a sua identidade é o seu desempenho, basta um desemprego, basta uma oscilação no mercado, que você já não sabe quem é, qual é o propósito da sua vida, quer chutar o pau da barraca, e muitos são guiados por isso. Próximo. Máquinas, depois seres sexuais. Qual que é a consequência de ser guiado por isso? Violência física com a mulher, por exemplo. Se é isso que você quer, vai e obtenha. E se você estiver numa cultura que te permite, assim como na Índia, te permite se safar bem, assim como em países muçulmanos, ou assim como em países ultra evangélicos, ditos evangélicos, que na verdade são hiper religiosos, vão colocar tudo para baixo do pano. Não, vamos esconder isso daqui na igreja e tratar na igreja. Não, é legal, vai para cadeia. Ou como o bom e velho, né? A gente dá um trato no cara e depois manda ele para cadeia. Cada um entende o que é trato aqui, né? Os homens que conhecem mulheres que sofrem entendem o que é dar um trato no cara. E aí? Porque pensa na mulher que você conhece, não pensa na mulher virtual, não. Pensa na sua mãe, na sua irmã, na pessoa que você ama. Então, se você é um homem guiado pelo impulso sexual, você vai ser movido dentro disso a exercer algum tipo de violência, se você não conseguir obter sem isso. E é o que muitos caras fazem. Tem distúrbios, tem toda forma de pecado, mas isso é de fato uma realidade. Mas a gente está falando do ser humano. E na mulher? Como que ela pode fazer isso? Mulheres podem usar violência para conseguir sexo? Podem também. De outras formas, ou até de forma a se sobrepor, dependendo do homem e da mulher que nós estamos falando, sim, fisicamente. Mas qual é a forma comum? Se não é pela violência, por qual meio? Chantagem, manipulação. Que a gente vê pessoas guiadas pelo seu desejo sexual e usam a chantagem e a manipulação. Aqui a gente está falando dos seres humanos, não dos homens ainda. Olha como pessoas guiadas por seu ímpeto, sua pulsão sexual, vão se destruir. Por quê? Porque precisa de cada vez mais e de cada vez mais meios de cumprir isso. Porque uma das características da idolatria e do pecado é a insatisfação. Você precisa de mais e cada vez níveis mais baixos, né, para poder viver isso. E a pessoa vai usar os outros. Ela vai usar os outros. Porque se você é um meio de eu me satisfazer, mas não é o único meio, e eu não tenho restrições, eu vou arrumar novos meios. E a moralidade, traição, compromissos vão se esfacelando. Imagina os filhos de pessoas assim. Eles vão crescer no meio da imoralidade, vão aprender que é isso mesmo, que o que move é o sexo,
moças que vão aprender que o jeito de obter tudo é se vendendo o seu corpo para chegar onde ela quer, rapazes que vão aprender que só vale alguma coisa se ele provar para todo mundo a sua masculinidade, e vai se perpetuando a destruição do mínimo razoável para a gente viver em sociedade. E é o que a gente vê. O que mais? E o próximo? Se você se ver como um peão no universo, como alguém governado e não responsável, governado pelo seu instinto, pelos hormônios, pelas situações, qual que é a consequência disso? Vitimização, porque você não vai assumir sua responsabilidade. Vitimização. E se você não assume responsabilidades, você se torna alguém que ninguém pode confiar, você perde sua credibilidade, porque alguém precisa que você corresponda à sua responsabilidade. Se você não corresponde, a pessoa vai se frustrando e destrói os relacionamentos. Pessoas bem intencionadas às vezes, mas ela não assume. O que mais? Medo, insegurança. Sim, a pessoa vai ser governada pelo medo e naturalmente a insegurança, porque ela não sabe nada. Ela não sabe de onde veio, ela não sabe para que foi criado, não sabe para onde está indo, né? Lá em Minas tinha o Oncotô, Proncovô, Dom Cossô. E às vezes a gente conversa com algumas pessoas e é isso. Nossa, eu vi um youtuber falando num recorte de 15 segundos. Aí o cara vem, nossa, Mário, é verdade isso? E você olha pra cara da pessoa e fala, ué, você está ouvindo 45 minutos todo domingo ao longo de anos de exposição bíblica, um recorte de 15 segundos de um assunto aleatório faz você jogar tudo fora e ficar morrendo de medo? Algo de errado não está certo. Acho que o Tico e o Teco não estão assimilando isso daí. Calma, peraí. É uma compreensão de constante insegurança. Eu olho para o mundo como uma fonte de causar inseguranças em mim. Entende como tudo isso gera na pessoa vitimização? A irresponsabilidade? Porque ela vai falar, a culpa não é minha se o cara bateu em mim. A culpa não é minha se me mandaram embora. Às vezes não é mesmo. Mas você sabe que você é responsável pela sua vida. Reconhece e vamos embora. E o melhor, uma vez eu discuti com um cara, a gente estava fazendo um discipulado e tal, e algumas coisas começou a apertar, e o cara falou, não, que não sei o que, porque é meu primo, ou sei lá quem, não lembro mais da família, eu emprestei meu nome para ser fiador e tal, e ele não deveria fazer isso, né? Eu falo, não, a Bíblia fala que você não deveria emprestar o nome para ser fiador, e se emprestar, aguenta o tranco. Qual é a responsabilidade sua? Ninguém te obrigou a emprestar o nome. Assuma a sua responsabilidade. Não destrua a sua família, fazendo a avó escolher lados ou outras pessoas por causa disso. Você escolheu, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, seja. Não, mas é porque eu queria ajudar. Então tá bom, tá ajudando. Você tá se lascando, mas tá ajudando. Agora aguenta o tranco, responsabilidade sua. Não, mas é porque eu não imaginei. Então deveria ter pensado mais antes. Aí eu abri o livro, abri Provérbios, né? Provérbios é difícil, né? Às vezes. Aqui, ó, não seja fiador. Mas eu não sabia aquela época, a culpa não é minha. Se você não souber a lei de trânsito e quebrá-la, ou qualquer outra lei, você não é vítima? Você não é responsável por isso? Você não é infrator? Aí não deu muito certo, porque o cara queria que eu dissesse que ele era vítima, que o primo dele era mau e tal. Eu falei, não, ele está errado, e você também de ficar amargurado querendo se vingar. Eu acredito que agora ele aprendeu e não vai mais oferecer o nome dele para os outros sem pensar duas vezes. Mas percebe como as experiências de enxergar o mundo de maneira errada vão causar sentimentos, sofrimentos e frustrações? Qual que é a única opção plausível? Enxergar o mundo da maneira de Deus. Ainda vai causar frustração em muitos momentos,
Por quê? Porque nós somos confusos, pecadores e muitas vezes contraditórios. Mas a gente tem uma base sólida, segura. Não é Deus é assim hoje, e amanhã ele é assado, e do outro jeito ele é frito, e depois ele está cozido, e eu nunca sei. É como se fosse um Deus esquizofrênico que vai mudando. E para muitas pessoas é assim. Tem a vontade de Deus, né? A vontade de Deus está sempre mudando, né? Quase aquele cubo colorido. Aí você descobre a vontade de Deus para casar. Aí reseta a vontade de Deus para minha vocação. Aí reseta. Deus quer que eu tenha filhos ou não? Como se Deus estivesse escondendo a vontade dele. Minha vida é te frustrar. Às vezes a gente olha assim. Como se Deus não tivesse nos dado a palavra e o filho para nos nortear. Tudo tem a ver com cosmovisão, gente, esse ano. Vai estar tudo conectado. Mas vamos lá. Como nossa experiência subjetiva, porque a sua experiência é subjetiva, ela não é regra. Ah, porque eu caminhava 15 quilômetros, levava os cadernos num saco de arroz, e aí você tem o privilégio e tal, não sei o que. Falou, tá bom, e aí? É a sua experiência, não é critério. Então, sua experiência subjetiva, a pessoa fala da infância sofrida e culpa o filho, né? Pô, mas é você que está me dando todas essas coisas. O que você está me culpando? Como a sua experiência subjetiva pode já estar, né, te moldando sem perceber em um homem que professa crer no Evangelho, mas não conecta essas verdades do Evangelho com a masculinidade. Quais são as características que você vê disso? Como que a sua experiência subjetiva pode estar sendo mais importante do que as verdades reveladas? Eu vou colocar uma aqui, porque eu aprendi que a gente tem que dar exemplo primeiro, né? E eu vou falar da minha luta aqui, que é uma tensão. É quando eu quero ser guiado pelo meu sentimento, mais do que pela minha convicção daquilo que a Bíblia diz. Seja eu e Deus, seja eu e a Júlia, seja eu e as crianças. Você fala assim, eu estou cansado. É sentimento. Por isso eu não preciso fazer qualquer outra coisa que a minha esposa ou meu filho precisa. Mas a minha convicção não reside no meu sentimento. Mas eu estou cansado, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou cansado, ou eu estou frustrado, ou eu estou estressado, ou eu vou usar violência para que ninguém me perturbe, seja gritando, seja batendo, seja a Guerra Fria, né, ignorando. Essa é uma tensão quando nós somos guiados por sentimentos. Todos nós, em algum momento, somos guiados por sentimentos. Mas, às vezes eu percebo assim, nossa, planejei. Essa semana eu vou fazer isso e aquilo, vou conseguir estudar o tanto que eu quero, tá. Aí meu filho fica doente semana passada. Aí foi uma luta preparar essa aula. Aí semana passada, segunda, terça, quarta, não lembro o que eu fiz quinta, mas sexta, foram todas as noites cheias. E com o filho doente, eu e a Júlia saímos do trabalho, pega, leva no hospital. Mas a minha frustração é o meu sentimento. Não mudou o meu compromisso. Eu continuo tendo que cuidar da minha esposa, tendo que servi-la, tendo que cuidar dos meus filhos. Então o sentimento ele existe, mas ele não é determinante. Quais outras coisas, quais outras realidades da sua experiência talvez te tenta a trocar o parâmetro bíblico, daquilo que Deus espera de você, como homem, né, especificamente, para outra opção? Vamos lá. Às vezes a aceitação de um grupo, seja trabalho, futebol. A necessidade de aceitação, né? Que parece ser mais homem, perder, sei lá. E a necessidade de aceitação é diferente de qual conceito bíblico que é a vacina para essa tendência? Temor a Deus. Porque se eu tenho necessidade de aceitação, significa que eu estou temendo as pessoas antes de temer a Deus. Ou a compreensão de que em Cristo eu já sou amado tudo.
Não tem amor que eu precise conquistar. Deus nos ama tudo. Ele não nos ama crescentemente. Nós o amamos crescentemente. Nós podemos variar. Deus não. Em Cristo, Ele tem todo o amor dele disponível aos filhos. E aí eu já tenho a aceitação que eu preciso. O que mais? Que às vezes nos faz ser tentados a baixar o padrão para viver outra característica. Tem um aqui que eu quero que alguém fale, se ninguém falar eu dou uma dica. Eu acho que a fuga, acho que dentro disso, né, de necessidade de aceitação, é fugir de conflitos que são necessários. Tá dentro. Mas é um adendo importante. Então se você foge de conflitos, as pessoas que não precisam de você vão te amar. E as que precisam vão te odiar. Esse é o ponto. Não estou falando fugir de criar conflitos. Eu estou falando fugir de lidar com os conflitos que você precisa. Tá bom? São coisas diferentes aqui. Criar conflitos, necessidade de causar tretas e problemas, é uma coisa. Lidar com os conflitos que você tem que lidar, porque você cuida, porque você ama, porque você serve a Deus, é outra coisa. Tá bom? Tá bem diferenciado aí. Então, se você fugir, quem vai te odiar? Quem precisa que você proteja. Sua esposa, seu filho, o funcionário abaixo de você. Quem vai te amar? Quem não precisa de você. O cara do bar, da rua, do futebol. O cara que se beneficia do churrasco. E como tem homens bons para fazer churrasco, para pagar para todo mundo no bar, ou para dar grandes ofertas na igreja, ou em qualquer contexto, em ONG, mas não compra o que precisa em casa para os filhos. Não escuta a necessidade. Por quê? Porque na minha época, eu tinha um par de tênis. Na minha época, eu tinha que juntar latinha. Entende? E uma coisa que ninguém falou é a cultura familiar, que é o que eu estou sinalizando. Eu troco a Bíblia pela minha cultura familiar, que pode ter elementos bíblicos, certo? A minha cultura familiar tem princípios bíblicos aqui e ali, talvez, se eu vim de uma família cristã. Mas isso daqui, para o padrão bíblico, é outra coisa. Meu pai é modelo para mim, ele sabe lidar com isso e isso. E o que ele não sabe? Fica com a Bíblia. Procure outros homens maduros para se espelhar. Cresça. Então, quando eu troco o princípio bíblico pelo sentimento, pela aceitação, pela cultura familiar que eu recebi, ou a cultura familiar que os outros têm, que eu acho que é melhor, e abandono a Bíblia, eu vou sofrer e vou fazer os outros sofrerem. Beleza? Tá claro até aqui? É só pra gente começar, gente. Agora vai ficar melhor. Olha que transição da hora. Vou mostrar de novo, porque quando eu fiz isso daqui, eu falei, eu me senti um designer. Vamos de novo, ó. Ficou legal. Gratidão aí a Larissa, que ela que desenvolveu o esboço básico do PowerPoint. Aí eu fui fuçando, né? Mas vamos... meu trabalho. Como homem, a gente vai falar sobre isso. Estou satisfeito com o meu trabalho. Então vamos lá. Seres humanos, primeira parte, tá beleza? Vamos lá? O que nós somos, né? Enquanto seres humanos masculinos. Nós somos seres espirituais. Isso vale para as mulheres também, mas a gente está numa classe de masculinidade. Com licença, mulheres, né? Então vamos lá. Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas fôlego de vida, o homem se tornou um ser vivente. O que isso significa? Significa que o homem não se fez, ele não brotou, ele não autossurgiu, e ele não é um engano, mas ele só vai saber isso se ele se entender em relação a Deus. Esse é o ponto. O pecado fez o quê? Nos fez nos voltar para o nosso umbigo. O Lutero falava, né? O homem é incurvatus. Ele é curvado para si.
O que Deus faz? Ele nos coloca voltados para Ele. Então, quando Adão e Eva se voltavam para Deus, estava tudo certo. Eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou, eu sei para que o mundo serve, o que eu tenho que fazer. Tudo beleza, plenamente ordenado. Mas eu só posso saber disso se há uma referência. Se há um Deus que se revela. E Deus se revela como, gente? Duas formas, não só uma. Deus se revela como? Você não, nem você, nem o Gabriel. Nem você. Como que Deus se revela? Quem eu já sei que já sabe, não tem desafio, né? Como que Deus se revela? Nem o André também. Pela palavra. Ele se revela pela palavra, essa é fácil. Pelo Filho. Ele se revela pelo Filho. E pela natureza. Isso. O Filho é uma revelação especialíssima, né? Então, geralmente ele é o desdobramento da palavra, mas foi bom ter ampliado. Então, Deus se revela pela natureza, em primeiro lugar. A gente não tinha a Bíblia aqui, mas a gente tinha a palavra de Deus nesse contexto de Gênesis. Era literalmente Deus falando. E se Deus está falando, é a palavra de Deus. Você entende que o problema do pecado é ir contra a palavra de Deus? Naquela época, falada, né? Audível. Hoje, escrita. O pecado é ir contra a palavra de Deus. Então, beleza. Então vamos lá. O homem e a mulher só vão saber quem são se entenderem em relação a Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Ele é a fonte. É aquela dinâmica, né? Eu gosto muito desse exemplo, eu sempre dou, né? O dia que vocês cansarem, vocês me falam e eu vou continuar dando, vou pedir desculpa. Mas o leite. O leite gera dezenas de coisas. Inclusive para os alérgicos, problema, né? Mas o leite gera queijo, iogurte, requeijão, que é um nome interessante, né? Porque você requeija algo, você pega o queijo e requeija ele, é um nome interessante, né? Eu fico pensando no nome das coisas. Então vamos lá, manteiga. E todos os desdobramentos, né? Leite em pó. O leite em pó existe porque o leite pode virar pó. É o leite em pó. Olha, dezenas de coisas, talvez, não centenas. Dá para isolar a proteína do leite para usar em outras coisas. Mas dá para eu entender se eu pegar uma lata de creme de leite e falar, nossa, isso daqui é o que há. Disso daqui eu consigo fazer coisas. Dá. Mas eu não vou chegar à origem correta. Então eu vou pegar algo limitado como referência e vou tentar extrapolar esse algo limitado, porque eu estou achando que a origem é essa. Entende como entender errado a fonte vai gerar desdobramentos e aplicações erradas? Vou dar um exemplo nojento aqui, mas quando a gente era criança, a gente ouvia assim, não, se você chutar o chão jogando bola e machucar, aí você faz xixi na hora do banho, dá uma ardida e vai melhorar. Conhecimento popular. Mas era o que a molecada falava. E esconda dos seus pais, né? Você não vai lá contar pro seu pai para passar mertiolate. Porque na nossa época, crianças, mertiolate doía. Então, desculpe. Para quem sabe o que é a dor do mertiolate e a vergonha da sua mãe passando, eu te avisei. Cada uma era uma dor. Era dor e vergonha ali, né? Isso também tratava nosso coração. Então eu falava, não precisa passar mertiolate. E não lave com sabão. Você faz xixi na hora do banho e vai limpar. E o pior, o pessoal acreditava nisso. Limpava? Não, era uma mentira. Só piorava. Mas quando você estava tomando banho, amenizava o problema. Vamos lá. É assim que muitos vivem a sua vida, sem entender que o homem é um ser espiritual que recebeu vida de Deus. O homem é racional, emocional, criativo, relacional e executivo. Ficou bonito, né? Eu me inspirei em alguns livros para montar essa frase. Aqui é mais ou menos a totalidade. O homem pensa, sente, inventa,
se relaciona com os seus iguais e com o mundo, mas ele precisa fazer coisas. Todos nós precisamos fazer coisas. A nossa vida vem de Deus e por isso nós só encontramos descanso nele. E descanso aqui, gente, é descanso existencial. É aquela ideia do peregrino. Quem aqui já leu o Peregrino? O pessoal da esquerda precisa ler o Peregrino. Brincadeira. Não, brincadeira não. É uma recomendação, eu acho importante. Mas ninguém é melhor porque leu o Peregrino. Só é um dos livros mais lidos do mundo desde 1600 e alguma coisa. Então tem o seu valor histórico. Mas tem o filme também. Leia o livro. O livro é sempre melhor, né? Nós somos da galera do livro. E não leia o resumo na internet. Leia o livro. Tem até com ilustrações. Uma das cenas mais bonitas é quando, antes dele se tornar de fato peregrino, ele era um homem culpado que vinha da cidade da destruição. Todo mundo lembra? E aí ele é encontrado pelo evangelista e direciona ele para a cruz, para um monte, né, que tem uma cruz. É tudo metáfora da Bíblia mesmo. E aí quando ele olha para a cruz, os fardos dele caem. E era um fardo que ele não aguentava mais carregar. Isso é uma das analogias mais lindas para a conversão. Não é bíblico completamente, mas é inspirado na Bíblia. E o que é esse descanso que eu estou falando? Isso. É um descanso existencial. É aquele assim, tá tudo bem. Deus não me odeia e eu não preciso fazer nada para conquistá-lo. Tudo que eu faço é porque Ele já me conquistou. Ou como a gente canta, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E o que eu faço? Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Não é bíblico, mas é bonito e funciona para a gente cantar e entender. Então, nós só vamos encontrar descanso enquanto homens, não no nosso potencial e performance, ganhar dinheiro e realização e nos autoafirmarmos. Nós só vamos encontrar descanso nele, porque nós somos seres espirituais. Existe algo dentro de nós que precisa se apoiar em Deus para poder continuar existindo. Essa é a grande crise do ser humano pecador. Agora, já que nós somos seres espirituais, e aí eu vou fazer... Quem já sabe não fala, né? Não seja chato, por favor. Quem já sabe não fala, porque eu já falei isso em outras aulas. Mas quem não sabe, vamos lá. A Bíblia fala, vamos voltar aqui, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente, ou alma vivente. Eu tenho uma alma? Quem acha que eu e você, né, todo ser humano, tem uma alma? Levanta a mão. Quem acha que nós temos uma alma? Então o pessoal está em dúvida, né? Está com medo, não concorda nem discorda, muito pelo contrário. Vamos lá, tá, beleza. Ou aqui diz que eu sou uma alma. Onde está a minha alma? Está aqui? Está no cérebro? Se eu perder um pedaço do cérebro, eu não tenho mais alma? Se eu perder a mão, a minha alma está na mão? Eu tenho uma alma onde aqui? Olha a dificuldade. Se eu tenho uma alma, onde que está dentro desse corpo? O que eu preciso perder para deixar de ser um ser humano e deixar de ter alma? Se eu perder um braço, eu não sou eu? Ou eu continuo sendo eu? Perder a vida, né? Ninguém sabe. Respirar, né? A respiração é... Se eu perder a vida, há uma mudança diferente, né? Mas se eu perco um braço, eu deixo de ser Mário? Eu vou ser o quê? Um Mário sem braço. Mas se eu perder os dois braços e as duas pernas, eu deixo? Será que eu perdi 30% da minha alma quando eu perdi isso? Não. Olha a diferença de enxergar. Eu tenho uma alma. Então existe uma parte de mim imaterial. Isso daqui que eu faço, que eu curto, que eu como, bebo, durmo, certo ou errado, não tem nada a ver, minha alma. Olha a ideia platônica aí. Coisas espirituais elevadas. Platão, gente. Antes de Cristo.
E olha como nós cremos ainda nisso. Olha diferente da mentalidade hebraica. O Senhor formou o homem do pó da terra, lhe soprou fôlego de vida e o homem se tornou. Ser não é obter. O homem não obteve. Ele se tornou um ser vivente. Nós somos uma integralidade. Então, quando eu peco, a minha alma está ali. Eu estou todo ali. Quando eu como, eu estou todo ali. Quando eu adoro a Deus, eu estou todo ali. Por isso que nós somos seres espirituais. A espiritualidade não é uma faculdade da nossa mente. Ela é uma realidade da nossa essência, da nossa existência. Por isso que não existe separação sagrado e profano para o cristão. Existe pecado e obediência, mas não existe sagrado, vir ao domingo na igreja, profano, ver televisão. Futebol antigamente, para alguns crentes, é a bola do capeta. Ir na praia, meu Deus. Se você tem muita tentação, não consegue, não vá à praia. Está ficando cada vez mais difícil, né? Você tem que ir numa praia deserta. É difícil para todo mundo, viu, homens? E as mulheres sabem disso. Mas ir à praia em si não é pecado. Entende como uma compreensão fatiada da gente vai fazer com que a gente ache que a nossa vida cristã é uma fatia dentro de um todo? Ela é só uma fatia. Mas eu ainda sou pai, marido, tenho que trabalhar, sou cidadão. É muito mais o que eu não sou do que a fatia cristã que eu sou. E muitos vivem a sua vida assim. Então nós somos uma alma vivente. Nós somos uma realidade imaterial e material. Mas nós não temos uma alma escondida em algum lugar. Beleza? E se eu sou alguém criado por um Deus que é espírito, eu sou uma realidade espiritual, naturalmente eu sou um adorador, que é o trabalho da criatura que foi criada por um Deus espiritual. A adoração é a resposta. A adoração nunca é um simples meio para eu obter algo. Não. A adoração é a resposta do nosso relacionamento com o Criador ou com Cristo, nosso Salvador. A adoração é a resposta natural. Por isso que nós não adoramos para obter, porque a adoração ou a oração move o coração de Deus. Onde está na Bíblia isso? Mas tem gente que ainda acha isso. Como se fosse uma barganha, que a oração move o coração de Deus. Se Deus parado aí, não parece o da Bíblia não. Porque se ele precisa da minha oração para ele se mover, ele está indiferente, está parado, é uma pedra, eu empurro ele. Ou a oração é o meio de eu me relacionar com esse Deus para que ele faça aquilo que ele quer. Olha a diferença. Uma frase simplista não cabe. Mas alguém leia aí Romanos, por favor. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios relacionamentos. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória de Deus, incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O impulso adorador está aí. Você vai adorar alguma coisa. Isso daí é um fato, é inquestionável. Só que ele sempre será cumprido de duas formas, de uma entre duas formas. Ou vai ser em amor pelo pecado, que é uma ampla gama de manifestações, ou em amor a Deus. E o que está falando aqui é sobre adoração. Tendo conhecimento de Deus pela criação, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças. Olha que interessante, conhecer Deus tem que gerar o quê? Glorificação e dar graças. Isso é adoração. É automático. O cara que está lá na frente, ou a mulher, não tem que ficar, bate palma aí. Você pode bater palma ou não, ele pode falar isso ou não. Mas não é ele o determinante para você bater palma ou não. É o que você crê sobre Deus. Não canta assim, grandioso. Meu, você tem noção
conheçam o Deus para quem que a gente está cantando, não faz sentido. Se a gente conhece a Deus, a gente precisa glorificar como Deus. Isso é algo grande, isso é algo empolgante, isso é algo bom, isso é algo digno. Qual é o contrário? É um coração insensato que se obscurece. Troca a glória de Deus. Olha que interessante. Eu preciso de uma glória que me atrai, grande. Se Deus se torna chato, eu vou procurar outra grande glória em coisas. Essas coisas vão me satisfazer? Elas têm dignidade, valor infinito? Não. Aí eu vou entrar no ciclo da frustração. O ser humano é adorador. Nós somos adoradores. Olha lá a transição. Bonito. E o ser humano é chamado para quê? Para duas coisas. Gênesis 2,15. Alguém lê. O que os homens fazem? São chamados a fazer. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Vamos lá. Vamos falar junto. É legal. Não uso muito isso. Vai. 1, 2, 3. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar. Eu não vou colocar aqui, no livro tem mais, depois se quiser eu tiro foto e te mando. A raiz de cultivar é trabalho ao longo do Antigo Testamento. Porque algumas vezes é verbo e outras vezes é substantivo. Mas é a mesma coisa que trabalhar, cultivar, desenvolver e adorar. Interessante, né? A palavra cultivar tem a mesma raiz de adorar. Aí a gente presta a Deus o nosso culto. Cultivo. Culto. Em inglês, a gente chama culto de quê? Que é o quê? Serviço. Porque adorar é um verbo. E verbo demanda ação. Aí você e eu dizemos: ah não, domingo eu vou lá para assistir o culto. Não vem assistir o culto não. Vem adorar. Vem cultuar. É outro verbo. Não é vir assistir, é vir cultuar. Entenda, são verbos diferentes. Deus nos chama a esse trabalho. Então o que é cultivar? Trabalhar para fazer crescer. Progresso, progredir as coisas. O ímpeto humano é progredir. E eu vou dar um exemplo simples. Tem sempre um ímpeto dentro de nós que você vê alguma coisa que não está te agradando e você quer melhorar. Quer ver um exemplo? A sua pizza chegou, ela está perfeita. Existem duas escolas teológicas de comer pizza. Existem três, né? Mas o outro é estranho. Quem que come a pizza pura? Não coloco nada, nunca. Quem que come pizza pura? Viu? Tem sempre essa escola. São pessoas estranhas. Eles comem a pizza pura, sem nada, né? São pessoas estranhas. Via de regra, a gente quer melhorar a coisa. Então, quem coloca azeite na pizza? Agora sim, ó, olha, azeite. Não coloque palavras na minha boca. Colocou azeite, a pizza já não é pura. Quem coloca azeite na pizza? Vou ver se o sobrenome de vocês é italiano, espanhol, português ali. Vamos lá. Agora existem pessoas que transcenderam a realidade. Elas extrapolaram os limites. Elas colocam azeite, mas elas podem colocar ketchup, pode colocar pimenta, pode colocar o que ela quiser, porque a pizza é dela. E você não precisa comentar nada. A pizza é dela, é só ela não te incomodar. Quem são aqueles que põem ketchup e o que quiser na pizza? Aí, ó. E glória a Deus. E nós somos todos irmãos. Você foi chamado para melhorar. Quem aqui já foi na Itália? A pizza deles é melhor que a nossa? Ela é melhor que a nossa? Você tem mais prazer comendo a pizza deles ou a nossa? Quem criou? E quem melhorou? Nós somos chamados ao progresso. Então a gente chega aqui e melhora as coisas. Aí, ó.
Nós somos chamados. Às vezes você tem uma ideia, nossa, mas se a gente fizesse assim, melhor. E as coisas vão melhorando. É um chamado que Deus nos deu como homens, e as mulheres também, mas como eu disse, a ênfase aqui aos homens, para fazer crescer, para progredir, para melhorar cada vez mais. Por isso que a monotonia, manter de uma maneira, é tão incômoda para muitos homens. Aquele trabalho monótono, fazer a mesma coisa e não ver nenhuma perspectiva de algum dinamismo. Alguns curtem, aí eles se satisfazem em hobbies, né? Arruma outros problemas em outros lugares, começa a mexer no carro, enfim, quebra a geladeira para depois trazer alguém para arrumar, porque ele quer algum dinamismo. Nós somos chamados a progredir. Agora, nós somos chamados a guardar também, que envolve proteger e sustentar aquilo que já foi alcançado. A gente não só vai na loucura, cada vez novo. Às vezes na igreja tem umas pessoas assim, né? Novidade infinita, tem que trazer novidade. O antigo não presta. Então aqui é a grande coisa, né? Que as ideologias não comportam. Nós somos progressistas e conservadores, biblicamente falando. Desenvolvendo o progresso que glorifica a Deus, conservando aquilo que glorifica a Deus. Progresso e conservação. Nós somos chamados a isso. Nós precisamos manter, mas nós precisamos desenvolver. Uma visão fendida da realidade, dividida, limitada, vai pegar uma coisa e chamar de realidade. Mas a gente tem que manter as duas. Nós precisamos desenvolver. Deus nos deu esse dever. Deus colocou o homem em um jardim, Ele não soltou. O que a gente faz com um jardim? Cultiva, trabalha para que ele fique bonito. Qual que é o propósito? Ser bonito. Ser bonito é um dos propósitos. Frutificar. Produzir cada vez mais. Não é produzir cada vez mais porque eu preciso cada vez mais e eu sou como um buraco negro de coisas e de cada vez mais tudo. Não. É porque aquilo foi feito para glorificar a Deus enquanto produz. E o que eu posso fazer com o excesso? De qualquer coisa, de dinheiro, de tempo, de habilidades. O que eu faço com o excesso? O que eu faço? Além daquilo que eu preciso para viver, eu guardo, eu preciso guardar, é bíblico, mas eu guardo tudo. O que eu faço com uma parte desse excesso? Eu faço o quê? Desfrutar faz parte da necessidade de viver, sim, né? Do básico. Eu distribuo, eu semeio, como a Bíblia diz. Eu dou, eu compartilho. É muito natural. Natural no sentido de natureza mesmo. Fazer isso. Liderar em nome de Deus e servi-lo no mundo. São duas dessas características. É como se nós fôssemos chamados a ser servos e senhores. Nós somos servos de Deus no mundo, desenvolvendo o que Ele quer que nós desenvolvamos, mas nós somos senhores sobre os outros animais. Alguém lê aí Gênesis 1:27, por favor. Rapidão. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso, lê o 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quem é chamado ao trabalho nesse versículo? Quem é chamado ao trabalho nesse versículo? 27. Homem e mulher são chamados. Não é só o homem. Aqui não diz, fique em casa, e isso é glorificar a Deus, e julgue aquelas que trabalham. Não é isso que está dizendo aqui. Todos são chamados a desenvolver. Todos, homem e mulher. Essa é a vocação da humanidade como um todo, tanto dos homens como das mulheres, mas especialmente dos homens.
Porque Deus colocou Adão em um papel de liderança em relação a Eva, referindo-se a ela como auxiliadora de Adão em Gênesis. Então, a vocação é de ambos, mas existe uma responsabilidade maior nesse cultivo e desenvolvimento sobre o homem. Um papel de liderança em relação a isso. O peso em si não é maior ou menor, porque a gente vai tentar interpretar isso pensando em marido e mulher e interpretar por uma ótica cristã americana anos 50, que é a base que nós temos. E não é o que eu quero que a gente pense de maneira mais pura possível. Deus cobrou do homem quando o pecado aconteceu, porque ele tinha que guardar. Beleza? Deus foi atrás do homem. A mulher se lascou também? Se lascou. Todo mundo se lascou. Mas o tanto que é o texto que o homem se lasca e o tanto que a mulher se lasca dá um indício de quem é mais cobrado em Gênesis. E não tem a ver com melhor, pior. Tem a ver com a função boa que cada um colocou. Então Adão dá nome à mulher. A mulher não dá nome a si. E nem Deus deu o nome à mulher. Adão deu o nome à mulher, pois ele era o senhor do jardim abaixo de Deus, servindo e representando o Senhor. Representação. Se você nunca foi representante comercial na vida, você é um representante espiritual, né? Todos representamos Deus e tem que fazer direito. Ele representa o Senhor que está acima de tudo e de todos. Olha essa frase. Adão deveria glorificar a Deus ao se dedicar a frutificar em nome de Deus, produção, desenvolvimento, não pelo progresso em si, mas em nome de Deus. Começando no jardim e estendendo-se por toda a criação, porque isso não mudou quando o homem foi expulso. Deus não falou, vou invalidar aqui e agora você tem outro propósito, faz o que você quiser. Não, a ordem é a mesma, mas você não vai conseguir cumprir. Até que vem aquele que esmague a cabeça da serpente e te transforma. E aí está a nossa esperança na transformação que Jesus faz em nós, pelo Espírito. Então se estende por toda a criação. Por essa razão, Adão era o assistente de Deus. E às vezes a gente fica incomodado com a cargo, né? Assistente. Eu e você somos assistentes. Assistência é uma das coisas mais necessárias. Nós somos assistentes de Deus, exercendo autoridade sobre a criação. Então tá lá, dominai, tenha domínio sobre. Exerça domínio. Não é deprede. Não é depredação. Não é destruição excessiva. Não é sugue tudo e jogue fora. Não. Domine. Desenvolva e domine. Controle os processos para obter o melhor possível, não para destruir a fonte da onde você obtém, mas para que você honre o Criador que está te dando essa responsabilidade. Que diferença! Que diferença! E aí a gente pode servir em várias áreas, né? Então, tem a área médica. Ó, Gabriel. Tem a área médica. Eu pensei em você quando eu contei. O sorriso é igualzinho, gente. Aquele sorriso de boca cheia, assim. Eu quase ouvi sua risada quando eu coloquei aquela imagem. Aí tem o cara de projetos ali, liderando a equipe. Tem o artista, aquela veia, né, mais sentimental, mais dramática do artista, que sofre, que produz arte. Aí tem o marceneiro, que é o cara que trabalha com as mãos. Poderia ser o cozinheiro. E tem um mecânico ali. Não sei se é mecânico, parece ser mecânico, né? Porque tem um motor bem na frente, então vamos considerar um mecânico. Nas várias áreas do saber, Deus nos chama a desenvolver. Então não existe vocação desperdiçada. O desperdício é quando nós achamos que Deus não está interessado com aquilo que a gente faz, que a gente pode fazer de qualquer jeito. E para encerrar, este é o mandato masculino, uma ordem de Deus, mandato, a gente tem que obedecer. Que sejamos homens espirituais, colocados em relacionamentos definidos por Deus, ninguém está à toa ao nosso redor,
Principalmente a nossa família não está lá à toa. Relacionamentos definidos por Deus no mundo real, não no mundo das nossas ideias, não no mundo virtual, não no mundo da fuga, não no mundo dos jogos virtuais para fugir. Jogo é uma benção, a gente usa, é legal, tal. Se você é contra, você pode ser contra, tal. Eu não sou. Jogos são legais, mas não fugindo para essa realidade virtual. Vivendo esse mundo real de possibilidades, como senhores e servos sob Deus, abaixo de Deus. Não é sobre Deus, é sob Deus, abaixo dele. Para dar fruto de Deus, os resultados que Deus quer fazer através de nós, ao servir e liderar. Não fugindo da liderança e não se apegando à liderança como nossa identidade, mas ora servindo, ora liderando, sem crise. Amém? Deus nos abençoe. E vamos lá que a celebração coletiva está começando.